Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje mantemos uma conversa com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, começamos por olhar para Espanha, onde o Banco de Espanha analisou a economia do país, deste Estado, face à situação que se tem vivido na região da Catalunha, e lançou alguns alertas, penso eu. Sim, alertas, sendo porta-voz o governador do Banco Espanhol, com assento no Banco Central Europeu, e que manifesta, de facto, a preocupação relativamente ao crescimento e às consequências da crise catalã relativamente ao todo da economia espanhola. Sim. Não está otimista? Não. No melhor dos cenários, prevê uma redução de 0,3% da riqueza, o que em termos relativos parece muito pouco, mas em termos absurdos são 3 mil milhões de euros, na melhor das hipóteses, digamos assim. Um outro cenário, um mais pessimista, é de um decréscimo da riqueza de 2,5%, o que equivale a 27 mil milhões relativamente à economia espanhola. E aqui sim teria um enorme impacto. Muito impacto na Espanha. Na Espanha e não só. E países da União Europeia. Podemos relembrar que a Espanha é o nosso maior parceiro comercial. Por exemplo. De Portugal. E relativamente às nossas exportações para a Espanha, as nossas transações com os espanhóis este ano cresceram 20% só no primeiro trimestre. Portanto, qualquer quebra no mercado espanhol tem consequências a nível da Europa e nós que estamos aqui ao lado, muito mais. Mas internamente também tem, porque nós sabemos exatamente que estas tensões políticas normalmente acarretam desconfiança, e a desconfiança não é nada favorável ao desenvolvimento da economia, não é? As pessoas retraem-se, as empresas retraem-se. Os investidores também começam a pensar, o decréscimo da economia também não favorece o crescimento, ninguém vai apostar em investir numa economia que não está a crescer. Além disso, as condições de financiamento são preocupantes, e as condições de financiamento também estamos a falar aqui para o próprio Estado espanhol, não é? Porque aqui já não consegue negociar exteriormente as mesmas condições que conseguiria se a economia estivesse crescendo. Portanto, tem, de facto, muitas implicações, até mesmo relativamente à deslocalização das empresas. Para um outro cenário geopolítico, onde a economia seja mais favorável e as condições mais estáveis. Além disso, relativamente às próprias famílias e às próprias empresas, a eventualidade da Catalunha não estar protegida pelo Banco Central Europeu cria um problema de supervisão e de garantia de depósitos preocupante para os depositantes nos bancos que têm, portanto, sede na Catalunha, e dos depositantes mesmo catalães naquele espaço. Isto caso avança a independência. Sim, mas mesmo assim a retração e esta indefinição até 21 de dezembro já está a criar situações preocupantes de decréscimo. Mesmo na própria Catalunha, os empresários dizem, principalmente na parte comercial, que já estão a sentir decréscimos de vendas à volta dos 60% a 70%, o que é muito. É um impacto enorme. Que as pessoas têm até um certo receio de sair à rua e depois não sabem, é uma indefinição relativamente ao futuro. E houve empresas mesmo que, entretanto, saíram. Ou tiraram, digamos, entre aspas, a sede para outras zonas, não só de Espanha, mas também para outras regiões a nível europeu. E isso tem um impacto imediato, quase. Até a nível de impostos, não é? Sim. São implicações com muitas variáveis aqui em jogo. Uma situação a acompanhar nos próximos tempos, penso até eu. 21 de dezembro e depois disso também. Sim, teremos que aguardar pelo resultado das eleições, entretanto, convocadas. Exatamente. Uma situação que temos vindo a acompanhar, e assim será nos próximos tempos, tem a ver também com a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. As negociações prosseguem. Sim, prosseguem. Mas não avançam muito, não é? Não, estas negociações são um pouco lentas, não é? Portanto, os negociadores, quer da parte europeia, quer da parte britânica, Michel Barnier, antigo comissário, e o britânico David Davis,
estiveram em negociações e relativamente ao chamado cheque britânico não houve grandes avanços e a União Europeia põe isso como o primeiro passo para as negociações seguintes. Aquilo que o Reino Unido terá que reembolsar à União Europeia. Segundo o Reino Unido, o valor são 20 mil milhões. A União Europeia vai entre os 60 aos 100 mil milhões. É uma diferença substancial. Há alguns analistas britânicos, mas não é uma fonte oficial, portanto, põem a hipótese do Reino Unido atingir os 40 mil milhões, mas não é nada que o governo britânico confirma. Aliás, a Primeira-Ministra tem andado com os problemas internos, recentemente também não favorecem. Com o enfraquecimento do seu governo, não é? Com a saída de alguns ministros e umas situações pouco claras, não é? De maneira que isto não favorece. No entanto, já estava agendado para o próximo Conselho de dezembro, chefes de Estado europeus e chefes de governo, uma questão que é muito importante para o Reino Unido, que é a definição da fronteira com a Irlanda do Norte e os direitos dos cidadãos. Só que a União Europeia, segundo o seu negociador, diz que não avança com essas propostas enquanto a situação do cheque não estiver resolvida. E deu mesmo à União Europeia um deadline, sim, 24 deste mês de novembro. Portanto, temos que acompanhar até lá o que é que acontece. A resposta da Primeira-Ministra foi muito britânica, não é? Digamos assim. E disse... Seca, talvez. Afirmou que manterá a data e a hora de saída. A hora britânica, 23 horas do dia 29 de março de 2019. Portanto, 23 horas no Reino Unido, 24 em Bruxelas e, portanto, é exatamente o termo dos 2 anos, conforme estabelece o artigo 50 do Tratado. Portanto, não é propriamente uma novidade. Sim, mas quer dizer, é uma resposta neste sentido. Não sequer falou do valor do cheque, disse sim, vamos sair e vamos sair incondicionalmente. Independentemente das negociações e, enfim. Sim, é aquela posição. Muito british. Britânica. Entretanto, a Comissão Europeia apresentou as previsões económicas de outono. O que é que pode adiantar sobre isso, doutora Ana Rita Barros? São 2 das previsões mais importantes que a Comissão Europeia revela todos os anos, e a de primavera e a de outono. A economia da zona euro está a crescer, mais do que as previsões que adiantamos na primavera, portanto está a crescer na zona euro 2,2% da riqueza, no todo a União Europeia um pouco mais, 2,3%, portanto bastante acima das previsões, mas esta situação não é tão estável quanto parece, não é? Não, porque... O que é que pode afetá-la? Penso que é isso. Exatamente, os mercados mundiais. A instabilidade dos mercados mundiais tem influência na Europa e grande parte deste crescimento deve-se exatamente a isso. Também é um pouco ao consumo interno, e no caso português também isso é exemplificativo, mas os mercados não são assim tão favoráveis. Além disso, o recurso tem sido muito a mão de obra não qualificada, que é um grande problema das competências na Europa. Sim. E, portanto, também é uma situação a acompanhar. A acompanhar, porque o que parece é que o crescimento não vai implicar um grande aumento de salários, como se esperava, não é? Normalmente quando há crescimento, nem vai implicar uma redução progressiva do desemprego. Essas situações vai estagnar, tendem a estagnar, exatamente. Aliás, uma das questões apontadas a Portugal tem a ver com os baixos salários agora, neste momento. Criam-se empregos, mas com baixos salários. Porquê? Porque Portugal o crescimento português está nas componentes de automóveis e na construção. E a construção ligada ao turismo, que tem havido este fluxo de turismo para Portugal, normalmente é mão de obra não qualificada, verdade? E não permanente. Sim. De maneira que essas situações facilmente alteram-se e, portanto, são temporárias. Além disso, no caso português, o que a União Europeia também apresentou nestas previsões é que Portugal, as políticas de desemprego estão muito apoiadas exatamente nos subsídios e nos incentivos dados ao emprego. À criação de emprego. À criação de emprego, que vão terminar. Que se espera que termine em 2018, 2019. E essa situação poderá regredir as taxas evolutivas que temos tido ultimamente. Concluímos que é necessário continuar a apostar na formação, na educação. Bastante, sim, na formação.
na criação de empresas estáveis, na captação de investimento direto estrangeiro, portanto um suporte de fundo para a economia portuguesa progredir. No entanto, relativamente à economia portuguesa, só mais um apontamento, a dívida pública, que em 2016 atingiu o seu máximo da riqueza, 130% da nossa riqueza, espera-se que baixe. Já este ano, 2017 para 126,4% e progressivamente até 2019, situando, segundo as previsões, em 121,1% da nossa riqueza. O que é importante, mas é muito à custa do saldo primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas do país, retirando o serviço de dívida. Ora, como se espera que em 2018 o Banco Central Europeu venha aumentar as taxas de juros, o que já está a acontecer com os bancos centrais a nível mundial, isso pode ter algum reflexo aqui na economia portuguesa. A dívida... O valor da dívida... O valor da dívida irá aumentar. Exatamente. Por via dos juros, não é? Sim. O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, esteve presente em Manila, numa cimeira da União Europeia com países do leste asiático, é isso? Do sudeste asiático. Do sudeste asiático e do leste asiático, mas a nível mais amplo. Portanto, são as duas cimeiras. Foram duas cimeiras em simultâneo. Relativamente ao leste asiático, é aquela em que teve presente o Presidente dos Estados Unidos e foi a primeira vez que um alto dirigente europeu esteve convidado e presente nesta cimeira, o que é importante para as relações Europa-Ásia. Relativamente ao sudeste asiático, são 10 países, 10 nações, que vão desde o Brunei a Singapura, passando pela Birmânia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Laos, portanto são 10 países. E estes 10 países são muito significativos. Sim, têm um peso. Um grande peso, porque a União Europeia tem relativamente a este bloco de 10 países um saldo negativo, ou seja, nós importamos muito mais bens do que exportamos. É complicado. Será difícil contrariar esta tendência. Em termos de serviços, a diferença é favorável à Europa. Sim. Em termos de mercadorias, não. É preciso, portanto, inverter esta situação. Também há aqui a questão dos direitos humanos, estão falada em alguns destes países, que a Europa pode ter um papel fundamental, mas precisamos de aumentar as exportações. As últimas estatísticas indicam que 30 milhões de empregos na Europa dependem das exportações para fora do continente europeu. De maneira que temos que conquistar estes mercados é importante. Mas já existem então algumas relações comerciais? Sim, bastantes. Com acordos estabelecidos, não tão formais como alguns que temos falado aqui, mas com acordos. Estas relações têm 40 anos, comemorou-se exatamente o 40º aniversário, mas é para continuar e para estreitar, exatamente porque precisamos fortemente, até porque esta economia é muito representativa destes 10 países do bloco da Ásia de Sudeste. Não sei se quer falar do prémio Princesa de Astúrias. Portanto, os 3 presidentes das instituições europeias, Parlamento, Comissão e Conselho, receberam o prémio pecuniário Princesa de Astúrias num valor de 50 mil euros, que foi atribuído à União, chamado Prémio Concórdia, e que de imediato canalizaram para as pessoas que foram vítimas dos incêndios em Portugal e em Espanha. Portanto, um ato de solidariedade simbólico, mas que é importante. Estes são os prémios com muita tradição em Espanha? Sim. São atribuídos anualmente? Muitas vezes até são um pronúncio do Nobel que vem a seguir. Sim? Não é o caso Nunca fiz essa comparação. Mas... Por exemplo, o Prémio Nobel da Literatura Espanhol, Camilo José Cela, recebeu o Nobel em 89 e tinha recebido o Princesa de Astúrias em 87. Enfim, e são várias áreas. São Leonardo Cohen, cantor, também já recebeu. Portanto, já falecido, também recebeu. Um português, António Damasio, das Neurociências.
também. Esperemos que seja de facto o pronúncio do Nobel. Quem sabe. São atribuídos desde as artes ao desporto, à investigação científica, às ciências sociais. É um prémio muito conceituado. É atribuída também, já a título de curiosidade, uma estatueta do Juan Miró. Enfim, catalão. Sim, catalão. Surrealista. Esperemos que esteja no gabinete de algum destas instituições europeias, não é? Sim. Que a recebeu essa. Não doou a Portugal nem a Espanha, portanto foi só o símbolo. É uma instituição, é uma fundação que tem como presidente de honra o príncipe herdeiro da coroa espanhola, que neste caso é uma princesa. É uma princesa, Leonor. De Bourbon. Enfim. Ainda é muito pequena, os pais é que sim, a representam. Sim, é muito jovem, acho que tem 12 anos. 12 anos, exatamente. E, portanto, os pais é que a representaram, por enquanto, o rei e a rainha. Exatamente. Doutora Ana Rita Barros, a finalizar, uma frase de um português. Muito curta. Muito curta. Português, Francisco Lucas Pires, antigo parlamentar europeu, e que diz: a Europa é hoje, antes de tudo, o nosso problema mais real. Penso que é uma frase atualíssima. Francisco Lucas Pires faleceu em 1998, foi um convicto europeísta, mas a frase deixa-nos aqui muitas interpretações. Sim. E já então ele tinha esse entendimento e penso que continua muito verdadeiro. Da União Europeia. Exatamente. Fica essa frase final para refletir. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigada, Ana Marta. Até uma próxima conversa. Obrigada, até à próxima.